da sua própria carreira e pronto. Sim, na verdade eu trabalho na parte de teatro, na arte também. Eu venho também participando de alguns momentos em praças, né, vendo algumas atuações e tudo mais. E devido à pandemia, tivemos que fazer uma certa adaptação. Adaptação essa que atualmente eu fiz um trabalho publicitário relatando sobre as máscaras e tudo mais, o cuidado entre a parceria de uma instituição financeira com o governo. E eu tenho trabalhado de forma remota, né? Então, atualmente eu tive que ter essa adaptação nesse sentido. E hoje, até já pegando o gancho, acredito que para as pessoas que não são por conta disso, que não é o meu caso. Hoje aqui no Rio de Janeiro eu tenho feito alguns trabalhos, eu tenho me reinventado nesse sentido, eu tenho feito trabalhos publicitários e em alguns momentos de forma remota. Daqui mais ou menos umas 2 semanas atrás eu tinha feito também um trabalho publicitário, trabalho esse que não foi remoto, mas teve todo o cuidado preventivo. Então foram só 4 participantes, o diretor, o câmera, a maquiadora e eu, como o ator e o próprio apresentador, se preocupando nessa questão da própria pandemia. Então, o meu trabalho hoje, atualmente, é por conta disso. É mais trabalho remoto. E, geralmente, aos domingos, eu tenho feito um trabalho em lives no meu Instagram, divulgando trabalhos de artistas, amigos esses que precisam também manter a sua renda e por conta da pandemia, tiveram que não realizar os trabalhos que geralmente feitos em teatros, em praças, seja em vários lugares em qual não podemos mais realizar por conta dos cuidados. Então, no meu caso, eu volto a dizer, né, que não afetou tanto porque eu tenho feito trabalhos artísticos de forma remota. Eu Cassino. Sinta. Muito bem, muito bem, e já agora está de parabéns por estar a conseguir continuar a desenvolver os seus trabalhos de forma remota. Bem, agora vou juntar a Josefa Cuna. Josefa Cuna é jornalista, blogueira, poeta, ativista social e contadora de histórias. Fala-nos do seu trabalho, Josefa. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que acompanham este live agora, neste momento. É um prazer enorme parte dessa equipe e juntos podermos partilhar as nossas experiências em torno do tema proposto que é a transformação cultural. Eu trabalho como blogueira, como poeta ou poetisa, contadora de histórias, ativista social, sou escritora e, para lhe ser sincera, eu acho que o coronavírus a pandemia trouxe oportunidades mais do que trazer o útil ao agradável. Todo o meu trabalho sempre foi direcionado à questão social. Como contadora de histórias, eu faço esse trabalho nos orfanatos, em alguns orfanatos do país, principalmente orfanatos localizados em lugares ou em zonas muito recônditas do país. E também como poetisa, eu escrevo para um público infanto-juvenil, e também para os namorados, para os casados, né? Sou uma poetisa, como dizem algumas pessoas, sou romancista. Entretanto, a parte que mais desculpa, ok? Entretanto, desde que foi decretado o estado de emergência no nosso país, uma parte do meu trabalho melhorou, não é? Melhorou também porque eu tive que me reinventar. E certo. Essa parte de eu ter de me reinventar
Com isso, eu acabei de outras habilidades que vieram dar sustento ao meu trabalho. Então, eu acredito que logo mais, em torno deste debate, irei aprofundar de forma específica o que eu quis dizer com cada um desses pontos. Muito obrigado. Luísa Correia Filho, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, fala-nos um pouco de si. Sei que é economista e é poetisa. Conta-nos um pouco do seu trabalho. Primeiramente, saudações a todos e todas, né, que nos acompanham. Sou formada em economia, como já disse, né, não estou ainda atuando, sou pesquisadora na área, estudante também de pós-graduação e poeta, palestrante e escritora também. Eu sou angolana, só para aqui deixar claro, né? Sou angolana, mas resido no Brasil. Nesse exato momento, estou na cidade de São Paulo, onde tenho atuado também, né, como artista. E desde março desse ano, foi então decretado o estado de quarentena e calamidade aqui no país, que eu tenho estado a me adaptar, né, a essa nova forma de fazer arte, pois o meu trabalho ele era geralmente feito presencialmente. Primeiro porque eu trabalho com a poesia, mas faço um gênero que assemelha-se, eu acho que assemelha-se ao spoken word, que é a poesia da palavra falada, e a poesia marginal também aqui no Brasil, né? A escrita tem mais a ver com a poesia marginal. Quanto à minha formação, eu tenho estado a pesquisar assuntos que envolvem a componente da terra em Angola. As minhas pesquisas são mais voltadas para a realidade do meu país, que é uma realidade que conheço, de quando em vez, quando estou lá também saio a campo, né, para fazer pesquisa de campo. E é isso, eu acho que hoje eu vou falar mais como uma artista africana, né, que reside aqui no Brasil, e contar um bocadinho daquilo que é a minha experiência aqui enquanto imigrante, artista e mulher. É isso. E podemos começar exatamente aí, não é? Como é que tem sido, está no Brasil há um bom tempo, não é? Como é que tem sido a sua inserção como artista, obviamente artista africana, mulher, migrante, e quais têm sido os seus desafios, e se é que consegue fazer a atividade artística como uma espécie de profissão, não é? Certo. Então, eu estou aqui no Brasil já há 5 anos. Eu estava em Florianópolis, onde tínhamos, na altura, a partir do ano 2015, o movimento, éramos uma filial do movimento Leva Arte em Angola, e trabalhávamos com realização de saraus, semanas científicas, como a Semana da África na UFSC, e acabamos tendendo também para uma faculdade no norte do estado de Santa Catarina, que é em Blumenau, e realizávamos várias intervenções, mas tudo a custo zero. A gente não levava tão profissionalmente, né, na altura. Fazíamos por amor à arte. Eu comecei a partir de 2018, a encarar como uma profissão, a levar mais seriamente, né? Porque a poesia é algo que em mim surgiu naturalmente. Então as pessoas diziam, tu tens talento e tudo mais, acho que deverias levar um bocadinho mais a sério, né? Tipo, ver que isso é uma profissão.
Então, foi através de um amigo meu, o Hermi Panzo, que comecei a encarar, então, como uma arte e uma profissão que certamente pretendo continuar, né? Pretendo levar. A da escrita e da palavra falada em si. Enquanto eu agora mudei, né, após a minha formação, mudei de cidade, estou em São Paulo e Rio de Janeiro, bem também como Minas Gerais, são os estados que eu diria em que a indústria cultural é muito forte. Acho que todo e qualquer artista do Brasil quer estar nesses três polos, né? Porque é aqui onde há maior visibilidade, onde o setor em si, o capital gira e tudo. Então, eu mudei por uma questão de estratégia também. Ok. Só que São Paulo é um estado e uma cidade que eu estou em São Paulo capital, que eu diria que tem muitos, mas muitos desafios, não é fácil. Eu tenho dito que São Paulo é uma selva, então cada um tem de mostrar, né, a sua força, de entrar, mas claro que com todo respeito, e fazer a sua arte como pode. Eu sou uma artista independente e, e não sou ligada a nenhuma produtora, por exemplo, e tenho maiores dificuldades para conseguir acessar aos espaços em que, por exemplo, a literatura tudo que é ligado à literatura já é algo que vem com um certo, como é que eu diria? Tem uma certa ascensão, né? Já é algo que você, ou tu és muito top, ou então tu tens que mostrar que tens um diferencial, né? Para estares ali nesse meio. É, apesar de, Ok. apesar de ser mulher e africana, né? E africana, eu encontro Uhum. enormes desafios, ou encontro desafio ao dobro em relação aos meus companheiros de arte, que são homens e africanos. Então, eu tenho inúmeras dificuldades, porque apesar de nós trazermos uma arte que, na sua essência, né, na matriz, tem a África no seio, ainda assim o Brasil não recebe tão bem. Eu diria assim o Brasil porque quando nós falamos da indústria cultural, não são pessoas pretas, não são afrodescendentes que estão com o capital. O capital está na mão de pessoas não pretas, né? Então, muitas das vezes, Uhum. independentemente de qual for a temática, não é o que as pessoas estão a buscar ouvir. Então, esse é um dos principais desafios que eu tenho estado a encontrar enquanto artista independente e mulher preta africana. Ok, muito bem. Vamos ouvir a Josefa também, para poder falar. Falou aqui da sua experiência que tem trabalhado com crianças, declamando e escrevendo sobre o amor. A Josefa consegue vender esse trabalho. Quando eu falo de vender, este trabalho consegue funcionar como uma espécie de sua profissão, que de certa forma paga suas contas e pode considerar que vive disso. Então, antes talvez não era possível, porque eu não levava muito a sério esse trabalho. Eu Ok. sempre declamei poesias, sempre contei histórias, sempre escrevi histórias para muitas pessoas, mas assim de graça, na verdade. Até que alguém chamou a atenção. Eu acho que tens talento, tens um talento muito ver disso. Mas eu nunca levei muito a sério. Mas desde que foi decretado o estado de emergência no nosso país, eu tive mesmo de me reinventar,
porque, como bem disse, eu contava histórias para crianças nos orfanatos. E em decorrência da Covid-19, sabem muito bem que as crianças, no momento, são um grupo um pouco mais vulnerável, ou seja, faz parte de um grupo vulnerável e muitos orfanatos não permitem que pessoas de fora se façam presentes para qualquer atividade. Então, eu me vi um pouco limitada com isso, fui obrigada mesmo a ter de escrever algumas histórias, a ter de escrever alguns poemas e publicá-los num livro que foi lançado mês passado, no dia 27 de junho. E com isso, eu comecei mesmo a vender para público em geral e, de certa forma, está sim a ajudar-me em algumas, está a ajudar-me digamos que de uma certa forma, não é? Não do jeito que eu esperava também, porque o propósito não é meramente viver 100% dessa arte neste tempo, mas de certa forma a pandemia trouxe-se uma mudança relativamente ao meu trabalho e veio ajudar-me a olhar para o meu trabalho como forma também de poder ter algum sustento. Só uma pergunta, antes do estado de emergência, como é que eu poderia dizer? Antes do estado de emergência não vendia o seu trabalho? Exato, não vendia o meu Fazia trabalho. de forma voluntária. Exato, era um trabalho voluntário, mas Bem, não sei se sou eu que fiquei sem a conexão ou se é a Josefa. Será que sou eu que fiquei sem a conexão? É a Josefa. Bem, Cristiano Nogueira. Ok, tá certo. Cristiano Nogueira fez aqui uma introdução do seu trabalho, tem trabalhado como modelo, como ator, como apresentador, e neste período da pandemia tem estado quer dizer, o trabalho continua assim, de forma remota. Pode nos contar um pouco da experiência, como é que isso se mantém? Faz pessoalmente a gestão? Trabalha com uma equipa, uma agência? Pode nos explicar mais ou menos os contornos do seu trabalho, do ponto de vista de produção? Sim, claro. O meu trabalho, eu geralmente tenho produtores, tenho agências também, no qual eu já tenho um cadastro, eu já possuo cadastro nelas. Algumas delas pedem para que eu possa enviar o material, sempre está renovando o material com eles e pegando também esse gancho na questão do trabalho remoto, até ajudou um pouco mais, porque eu consigo fazer testes em outros estados, né? Moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu posso fazer testes para São Paulo em vídeo, à distância, por conta disso. Mas o meu trabalho é mais assim, realmente eu sou cadastrado em algumas agências, alguns produtores me chamam, existe a seleção, e sendo realmente aprovado, eu fico representando essas empresas, essas marcas, respeitando o contrato. Gostaria até de comparar o trabalho das meninas também, né? Que elas trabalham de forma independente, diferente de mim, né? Que eu trabalho ou agenciado ou por produtores, que acredito que para se manter, acho que deve ter um pouco de dificuldade por conta disso, diferente de mim. Não que eu esteja fazendo vários trabalhos, porque o trabalho realmente diminuiu, né, aqui no Brasil por conta da pandemia. Mas o meu trabalho é mais esse. Eu geralmente tenho um cadastro, tendo o perfil no qual eles desejam, mediante
a idade, o perfil, por exemplo, eu sou negro, Black Power, né? Então, eles pedem negros, Black Power, em uma certa idade, mando o meu casting, que é o meu brief, as minhas fotos e tudo mais. Ali, eu sendo aprovado, eu consigo realizar o trabalho com êxito. Ok. E neste momento da pandemia, quais foram as transformações, assim, em concreto, que aconteceram na sua carreira? Uma delas foi realmente se preocupar com os meus amigos que não têm esse certo recurso que eu hoje obtenho. Ter agência, realmente ter os produtores, e eu me preocupei com eles. E de que forma? Como eu sou também apresentador, utilizo as minhas redes sociais para divulgar esses trabalhos. E ali eu faço o merchan deles em prol realmente solidário, em ajudá-los de uma forma direta e indireta essas pessoas. Para mim, a mudança maior foi essa, de poder ser útil aos meus amigos artistas, né? Hoje, tendo essa oportunidade não só de falar em nome do Brasil, mas poder falar para Moçambique, para Angola, também eu me coloco à disposição a essas amigas que hoje se encontram na live, que se puder, de forma direta ou indireta, ajudá-los a utilizar essa ferramenta que é tão importante, que é a internet, para ajudá-los, eu me coloco sempre à disposição. Então, a minha maior mudança foi essa. Não só fazer a certa adaptação em testes para comercial e tudo mais, mas se preocupar, ter um olhar de realmente preocupação, se colocar no lugar do artista que não tem a mesma base que eu tenho na questão de agências e produtores. O que eu poderia, se eu estivesse no lugar dele, como é que seria a minha situação hoje? E eu inverter esse papel de poder ajudar, ser esse canal, ser essa ponte de ajudar um amigo artista. Essa é a minha grande transformação nesse momento de pandemia na parte cultural. Muito bem. E se tivesse agora que falar com outros artistas e a conversa fosse, vamos lá, quais são as ideias que temos para poder ganhar mais neste período da crise? Para mim, uma das melhores ideias que eu tenho é você se manter você mesmo, tendo realmente a certeza daquilo que você faz, que é a arte, que você gosta, você pôr em prática, utilizando a ferramenta que nós temos hoje, que é essa, a internet. Né? Buscar sempre se qualificar, buscar ajuda aos outros amigos que também já têm feito um trabalho já remoto, o que pode fazer para alcançar o público que ali a pessoa trabalha, né? No meu caso, eu sou ator, modelo e apresentador. Tem as meninas que é poetisa e tudo mais. Tentar entrar em contato com essa área e ver o que pode ser feito na parte remota e que se tem a possibilidade também de obter a parte que é rentável. Eu vou te dar mais ou menos um certo exemplo que tem acontecido muito aqui no Brasil. Eu tenho amigos que fazem chapéu online, que eu acho isso muito bacana. Ou seja, eles cantam, né, que é diferente, que existem as empresas privadas que ajudam artistas conhecidos, né, os famosos, digamos assim, de base. Diferente de quem não tem esse certo recurso, esse certo patrocínio. Eu achei isso super interessante. A Chapéu Online coloca os seus dados bancários ali, aquele que se sentir motivado em poder ajudar esse artista a manter o seu trabalho remoto por esse período, que mantenha, que os ajude. Então, eu acho que essa seria uma das formas assim, importantíssimas no momento que nós vivemos. Muito bem. Josefa, se agora estivéssemos a conversar sobre como é que podemos ganhar mais com arte neste período de crise, quais seriam as suas ideias? Desculpa, poderia repetir? Estou aqui a ouvir com alguma dificuldade. Se agora a nossa conversa fosse como é que podemos ganhar mais neste período de crise,
com arte, com cultura? Quais seriam as suas ideias? Como é que nós podemos ganhar mais com cultura neste período de crise? O primeiro aspecto que nós temos de olhar é a necessidade de reinvenção. Os fazedores da arte, os fazedores da cultura, eles precisam obrigatoriamente transitar para esta nova era, que é a era digital. Temos mesmo que entrar para este novo circuito a que a sociedade já está mesmo engrenada. Para além disso, existe, por exemplo, aqui em Moçambique, existem já plataformas, por exemplo, uma plataforma que já apoia os artistas moçambicanos, não é? Através dela, os artistas eles fazem lives, os músicos cantam, os poetas declamam suas poesias e o público em geral faz algumas doações. Um aplicativo que esteve mesmo que ganhou muita força, acho desde o mês passado, e tem apoiado muitos artistas, até mesmo os artistas já renomados, eles apoiaram bastante. Infelizmente, os artistas emergentes, eles não estão a apostar muito, se calhar receio mesmo de não ter algum apoio, mas na verdade é uma forma pela qual muitos artistas estão a ganhar, estão de certa forma a conseguir apoio para então dar continuidade com o seu trabalho. Então é muito importante mesmo, o primeiro aspecto é entrarmos ou aceitarmos esta nova era, seguirmos a onda da era digital e nos unirmos também a estes aplicativos ou a esses movimentos que estão mesmo para apoiar artistas. Muitos eventos estão a ser realizados agora e que são eventos que abrem espaço para doações, não é? Eu disse ainda no início da conversa que, de certa forma, com este trabalho, com o meu trabalho, com a arte que eu faço, nos últimos tempos venho ganhando algum sustento. E é através mesmo desse movimento de apoio a artistas, através de doações, que consigo mesmo ganhar algum sustento. Então, de forma geral, é mesmo nesse sentido. O que acontece, na verdade, é que ainda existe uma renitência, uma resistência por parte de alguns fazedores da arte em Moçambique em aceitar essa nova onda, em engrenar na nova onda digital. Mas é importante porque se não alinharmos, não temos como sobreviver. Então, de forma geral, é mesmo olhar mesmo para essa questão de seguirmos a era digital. Muito bem, Luísa Filho, como ganhar mais, como gerar mais rentabilidade com o trabalho artístico, cultural, neste período de emergência, de crise? Uhum. Então, a Josefa disse muito bem sobre a questão da reinvenção, que é realmente necessária, né? Mas para os artistas, por exemplo, em países como Angola e Moçambique, eu acredito que a primeira dificuldade que eles encontram nesse contexto em que vivemos de economia já envolve tudo, economia digital, é a questão da internet, a questão de como você conseguir pegar no conteúdo que tens e transmitir, né? E transmitir para as pessoas, porque nós sabemos que não são todas as casas nos nossos países que têm o acesso à internet, como cá no Brasil, é diferente. Há pessoas que têm que gastar muito, por exemplo, para conseguir visualizações em plataformas como o Instagram ou o YouTube, né? Que são as mais comumente, né, rentáveis, eu diria, para vendermos o nosso produto, a nossa obra.
Esse é o principal desafio, mas o caminho, a alternativa realmente única é essa, é de criação de canais, criação de perfis ou linkados a páginas que divulgam e criam maior visualizações para vendermos o trabalho. Essa seria, então, a principal, né? A principal coisa a fazer nesse exato momento. No meu caso, eu tenho estado... Eu não era também uma artista muito conectada às mídias sociais e tudo mais. Agora que estamos nessa fase em que todas as atividades são feitas de maneira remota, tenho então estado mais atenta e a reinventar-me também, e reinventar-me para transmitir aquilo que eu faço e acompanhar as dinâmicas desse mundo globalizado, desse mundo que não é estático, né? É isso. Ok. Muito bem. Aqueles que estão a nos acompanhar podem escrever nos comentários suas perguntas para nós podermos apresentar e para elas poderem ser discutidas aqui. Então, vamos pedir a todos aqueles que estão ligados a esta nossa transmissão, por favor, escrevam as vossas perguntas, deixem ficar os vossos comentários, que faremos questão de trazer aqui para debate, para poder se responder. Esta questão de promoção do trabalho, esta questão de explorar a mídia para poder promover o nosso trabalho, tem sido também discutida pelos artistas clássicos de que provavelmente esse não seja o trabalho do artista. O trabalho do artista, quer dizer, de acordo com essa perspectiva, é criar arte, enquanto que o trabalho de outras entidades é que é lidar com o mercado. Eu queria ouvir de si, Luísa, como é que é para si ter que ser artista, no caso, criar arte, mas ao mesmo tempo ter que pensar em vender e gerir a sua Uhum. Só não percebi a venda e a sua última carreira parte. pessoalmente. E gerir a minha carreira. Sim, eu dizia que era cita que se gerir a sua carreira, um contexto em que tem-se criticado a ideia de que o papel do artista não é gerir carreira, o papel do artista é simplesmente criar arte. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Então, no meu caso, eu, para além de ser artista, quando comecei em Florianópolis com o núcleo do Levarte, eu também produzia. Então, para mim, tenho uma certa experiência em produzir eventos e saber eh, como elaborar um projeto para vender a minha arte, né? Então, eu tenho alguma experiência com isso. E eu só digo que não é fácil porque eu tenho que fazer dois papéis, fora a parte de que eu sou estudante, né? Sou estudante aqui, então tenho outras atividades uh, a que que envolvem, né, a minha dedicação a tempo integral. E eu digo que não é fácil, mas com a experiência que eu tenho, eu vou dirigindo projetos a determinadas instituições, como as fábricas de cultura aqui na cidade de São Paulo, o SESC, e também eu faço parte de uma plataforma de artistas africanos artistas africanos que residem cá na cidade de São Paulo. E às vezes também conseguimos é mais fácil conseguir evento através dessa plataforma do que individualmente. Apesar de estarmos todos congregados nessa plataforma, muitas das vezes conseguir realizar um trabalho de forma individual
leva-nos mais... há mais burocracia para conseguir estar em determinados eventos. Claro que com uma produtora, ou no caso de Angola, vocês dizem agente, né? É muito mais fácil, é muito mais fácil. Só que para a realidade, por exemplo, puxando um bocadinho aqui o gancho do meu país, não existe isso de produtoras para pessoas que trabalham com a literatura, trabalham com poesias. Única e exclusivamente, os produtores tratam apenas dos músicos, né? Não conheço muito bem a realidade da cena artística moçambicana, mas no caso de Angola, os artistas independentes e da área da literatura, da poesia, têm muitas dificuldades para conseguirem acessar a determinados espaços e verem que a sua arte é realmente... E conseguirem obter alguma rentabilidade com isso, quero dizer. Então, há inúmeras dificuldades. Né? Ok. José? Sim. Ok. José, quer partilhar a sua experiência nessa questão de ter que produzir os seus próprios eventos, ter que gerir a sua própria carreira e não trabalhar, por exemplo, com produtores? Pois bem, para mim, digamos que está a ser um pouco fácil, não é? Porque antes mesmo de eu apostar na minha carreira artística como poetisa, como contadora de histórias, eu já trabalhava mesmo nessa área de produção, não é? Eu sempre fiquei nos bastidores e com esta nova realidade eu tive mesmo de unir o útil ao agradável, ser produtora de mim mesma, correr atrás das minhas oportunidades, correr atrás dos meus espaços. Então, para mim está a ser um pouco fácil, né? Estou mesmo a saber deslizar, porque antes já trabalhava mesmo como produtora e agora é só mesmo unir o útil ao agradável, não é? Claro que neste momento faço mesmo parte de um grupo da Fria, não é? Que é um grupo que apoia artistas e dá oportunidades aos artistas. Mas eu entrei nesse grupo no mês de março, né? Mês de março, abril, quando foi decretado o estado de emergência. Então, de lá para cá, como não tem havido muitos, digamos que o Moça Fria até agora ainda não fez, ainda não tive nenhuma uma apresentação artística que tenha sido promovida por mim, mas acredito que isso vai acontecer. Mas até então é um trabalho que eu faço pessoalmente e está a ser fácil para mim. Já era a minha área, ou já é a minha área já faz tempo. Tá certo. Cristiano, pensa um dia poder passar a ser produtor de si mesmo ou este modelo de ir trabalhando como produtores, por enquanto tem estado a garantir que a sua carreira caminha da melhor forma? Não, dessa forma eu gosto também. Eu também já trabalhei já produzindo, ajudando amigos a produzirem, né? Há 2 anos atrás eu fiz um trabalho até mesmo voluntário na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Não sei o que se passa com o seu microfone, parece que está a movimentar-se muito. Melhorou? Melhorou? Sim, continua a falar. Sim, sim. Eu trabalhei já realizando algumas produções para amigos que realmente precisam de alguns modelos, mas então eu já tenho esse tipo de experiência. E, pegando o gancho da própria Josefa, eu também sou produtor de mim mesmo, que geralmente eu divulgo nas minhas redes os meus trabalhos que eu já fiz, como hoje, quinta-feira TBT, então sempre divulgo trabalhos que eu já fiz, eu divulgo a minha imagem, os trabalhos que eu prestes posso realizar. Agora, na questão de produção, eu já fiz, gostei da própria experiência. Acredito que depois da
da pandemia, após pandemia, né, que assim, se Deus quiser, isso vai passar, eu venha realmente também viver desse projeto que é produzir, entendeu? Então, eu tenho, sim, experiências e que são muito relevantes para mim, entendeu? Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu queria ouvir de vocês como imaginam o futuro da indústria cultural. Como é que vai ser a indústria cultural daqui para o futuro? Começo consigo, Cristiano. Pode ser. Tá. Então, para mim, Sim. acredito que, como nós estamos falando sobre a parte da era digital, sem sombras de dúvida, vai ser mais forte do que nunca o trabalho em redes sociais, mesmo nós entendendo que existe dificuldade por parte de alguns países, até mesmo aqui no Brasil, eu vou até pegar mais ou menos a questão das redes públicas municipais, estaduais, que tem pessoas que não têm acesso à internet, mas acredito que isso, aos poucos, uma grande maioria terão acesso, e por isso acredito que futuramente essa parte digital será, eu acredito, o carro-chefe na parte futura, no trabalho cultural e pegando o gancho digital. Para mim, acho que vai ser um trabalho bem mais remoto, digo assim, na questão de YouTube, Facebook, nessas partes das redes, tá? Quero deixar isso bem claro. Acho que vai ser muito mais forte Tá do que nunca, certo. porque é uma forma de que estamos reinventando, aprendendo cada vez mais, e isso vai ser exposto por todo mundo. Tá certo. Luísa, como imagina, como é que será o futuro da indústria da cultura daqui em diante? Eu acredito que as coisas tendem a melhorar, né, após essa fase da pandemia, e que o peso que está ganhando durante essa era que nós estamos vivendo de Covid-19 é que as mídias sociais ganharão mais força, né, dentro da indústria cultural brasileira que eu estou vivendo. Mas para o caso do meu país, ainda estamos a caminhar. Eu não sei se já demos o primeiro passo para termos realmente uma indústria cultural, né? Porque para quem não conhece e está nos acompanhando, a realidade angolana ainda não temos uma indústria. Temos um setor, acho que eu diria um setor porque para quem é fazedor de música, né, é que tem um certo, dependente do seu nome, da sua carreira, tem um certo destaque para o Ministério da Cultura de Angola, por exemplo. No caso de estar a ver lives, convidando artistas, única e exclusivamente, eu só tenho estado a ver músicos, né, a divulgarem os seus trabalhos. Por exemplo, não vejo grupos teatrais, não vejo poetas, não vejo artistas plásticos. Há diversas linguagens artísticas, mas que infelizmente, né, o próprio governo em si, através do Ministério da Cultura de Angola, não dão a devida importância. Então, indústria cultural em Angola ainda estamos um bocadinho distantes. Eu espero que no futuro, porque eu pretendo regressar para o meu país e também dinamizar esse setor, né, setor de cultura, para então termos investimentos, tanto estrangeiros como por parte do órgão público, porque infelizmente ainda os maiores passos culturais em Angola são de iniciativa estrangeira, né? São geralmente brasileiros, portugueses e alemães que estão a dinamizar esse setor. Então, espero que no futuro próximo, nós, angolanos, tanto na diáspora como no continente, possamos
Então, dinamizar o setor para valorizar também quem faz arte, né? Quem é poeta, independentemente da sua linguagem artística. É isso. Ok. Josefa? Bem, sabemos que Moçambique é um país ainda em vias de desenvolvimento, né? Nem todos temos acesso à internet, nem todos. Mas, uma vez que o mundo todo está se reinventando, a questão do acesso à internet, eu penso que num futuro muito próximo, mas bem próximo mesmo, será uma obrigatoriedade. Eu acho que eu acho, né, que haverá mesmo políticas que permitam acesso à internet para todos, né, porque vai se tornar uma obrigatoriedade o uso da internet em vários setores, que é da educação, das artes, da cultura, enfim. E eu imagino que num futuro muito próximo, Moçambique, o meu país, vai poder também entrar nessa nova onda e a indústria cultural aqui em Moçambique vai ganhar um espaço muito, digamos, um espaço amplo. Se nós olharmos para um passado bem recente, como os artistas viviam, nós artistas vivíamos, éramos obrigados, ou seja, tínhamos só os espaços físicos para apresentar os nossos trabalhos, que de certa forma criam um impasse ou limitam o alcance limitam o alcance, né, do nosso trabalho. Mas e nenhum de nós conseguia olhar a internet como um meio de divulgar o seu próprio trabalho, não é? Mas com esta obrigatoriedade, muitos de nós, pouco a pouco, estamos esquecendo os espaços físicos e olharmos mesmo para a internet para a divulgação dos nossos trabalhos. E muitos artistas, a esta altura, estão a ganhar maior visibilidade, não é? E eu acredito que mesmo que a pandemia seja vencida, eu acredito que muitos artistas eles irão optar mesmo por continuar a publicitar os seus trabalhos, a publicitar o que eles fazem, mesmo através da internet. Então, eu penso que brevemente a indústria cultural em Moçambique irá ganhar um espaço mesmo relevante. A internet também está a começar a ganhar um espaço relevante e de certa forma, eu acredito que todos nós teremos alcance na internet. Eu quero acreditar que talvez o governo fará a sua parte no que tange às políticas de acesso à internet para todos nós. Ok. Muito obrigado pela vossa presença. O que eu vou pedir é só passar a palavra para cada um para deixar últimas considerações e acredito que haverá mais oportunidades para podermos conversar sobre este e muitos outros temas importantes. Começo por si, Josefa. Olha, antes de mais, eu quero agradecer. Sim. Alô, Josefa? Ok. Luísa, últimas considerações? Sim, primeiramente quero agradecer o convite da Academia, né, de Moçambique e também agradecer para quem esteve do outro lado nos acompanhando, tanto aqui na plataforma Zoom como na live direto no Facebook. E só dizer que eu sou angolana, né? Para quem não conhece o meu trabalho, de conhecer ou então seguir-me nas redes sociais, Moana Angola, MW, Moana, Angola com N, como se fosse Angola, mas somente o N no princípio, é o meu Instagram. Então peço para quem não tem acesso ao meu trabalho, que possa me seguir na rede social, Instagram Moana Angola e Facebook Luísa Filho. É isso. Obrigada. Obrigado. Cristiano Nogueira. Quero aqui também agradecer. Sim. Quero aqui agradecer ao APDS pelo convite
Gostei muito de participar desse grandioso evento. Quero só deixar uma deixa aqui que tanto os órgãos públicos e os órgãos privados que venham olhar com bastante carinho os artistas para que possam apoiar essas pessoas que têm atravessado esse momento de dificuldade na pandemia, até porque existem lugares, como a Josefa tinha até relatado, que precisam, museus, né, teatros, lugares que as pessoas precisam de contato físico e hoje não tem tido mais. Mas eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Quero deixar aqui o meu Instagram para as pessoas conhecerem o meu trabalho aqui no Brasil. @Nogueira_Cristiano, dos trabalhos em que eu tenho realizado. E eu quero deixar também uma frase que a pessoa sem cultura ela fica ela é sem história, né? Então é importante cultivar isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Terminamos aqui este debate. Foi um grande prazer ter todos aí conosco para discutir sobre a transformação cultural e o papel das artes em tempos de crise social e econômica. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.